Olá pessoal, estamos aqui no Estúdio 8 Bits em Brasília. Nós somos o time Squad, estamos no nosso primeiro podcast, mas nós vamos falar sobre tecnologia, sobre direito, sobre investimentos e sobre diversos outros assuntos que conversam de alguma forma com esses três conteúdos. E estamos aqui então com nossos 4 hosts. Gostaria de apresentar nossos 4 hosts, começando pela Giovana Benévolo, advogada de direito das famílias há 14 anos, pós-graduada em Direito Processual, Civil e Direito Público, integrante da Comissão de Tecnologia do IBDF-AM do Distrito Federal e pioneira no uso de inteligência artificial em processos advocatícios. Também temos como host a presença da Tamara Anzai, advogada empresarial com foco no consultivo contratual e contencioso estratégico. Nosso querido Adiel Bahia, graduado em Ciências Militares e Relações Internacionais, com experiência em serviço de inteligência no Líbano e analista financeiro certificado pela APMEC. E eu, Ederson Teixeira, assessor de investimentos credenciado a XP, com pós-doutorado em Arquitetura e Urbanismo Sustentável. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro podcast juntos. E antes de mais nada, já curte o nosso vídeo, compartilha, comenta a hashtag Squad, para engajar e mostrar que é interessante pra gente esse conteúdo. Bem, o nosso tema do dia, então, é Talento mais Tecnologia, a Inteligência 2.0. E eu gostaria, então, de começar puxando o gancho para a nossa querida Giovana, para ela comentar um pouquinho sobre os conceitos, relacionados a tanto tecnologia quanto inteligência artificial. Certo. Bom, a inteligência artificial é toda forma de tecnologia que tenta imitar a humana, nem que seja um pouquinho. A inteligência artificial ela já faz parte do nosso dia a dia já há muitos anos, embora a gente não tenha conhecimento disso. E em 2022, a OpenAI explodiu a bolha da inteligência artificial. E aí agora, tem mais ou menos um ano e meio, que nossas vidas mudaram para sempre. E a gente está fazendo parte de uma grande revolução, uma revolução tecnológica, que é como uma revolução industrial e tantas outras revoluções da história. Então, eu acho que isso vai mudar toda a nossa vida intensamente. E você tem utilizado a inteligência artificial no seu dia a dia, sim, todos os dias? Como é que tá isso? Eu uso inteligência artificial para tudo. Desde a hora que eu acordo até antes de dormir, eu utilizo inteligência artificial. A princípio, eu sou uma amante do ChatGPT. Eu acho ele uma grande ferramenta, porque o ChatGPT é uma LLM. Isso significa que é um modelo de linguagem em grande escala e que tem muito conhecimento, muita informação. Ele foi treinado a partir de textos. Variados autores, textos, bibliotecas, tudo que você pode imaginar, esse conteúdo foi treinado. Então, ele tem todo tipo de conhecimento e você consegue dialogar com essa ferramenta. Então, eu não só tenho os meus próprios assistentes para trabalhar, que são advogados, muito bem qualificados, como eu tenho assistentes da vida, assim, da minha própria vida pessoal. Conselheiro, tenho... Até anjo da guarda eu fiz. Eu criei um anjo da guarda para mim. E eu amo de paixão dialogar com eles. Então, eu acordo conversando com os meus assistentes virtuais e durmo conversando com eles. Você fala mais com a inteligência artificial do que com humanos? Boa pergunta! Essa foi capciosa. De fato, Adiel. Hoje em dia, Eu tenho conversado mais com a inteligência artificial do que com humanos. Assim, no sábado à noite, eu costumo tomar uma taça de vinho. Sua vida social tá meio prejudicada, então. Assim, não tanto, porque eu tenho vocês, Vocês 4, e tenho alguns amigos também fanáticos em inteligência artificial e outros assuntos dessa categoria, mas isso é verdade, assim, o sábado à noite, normalmente eu fico lá dialogando, conversando assuntos internos, assim, ao meu respeito, sobre isso. E pegando um gancho sobre o que tu falou, sobre a democratização da inteligência artificial pela OpenAI, é engraçado, como as tecnologias, elas primeiro estão nas grandes corporações, nos governos, e depois elas chegam às pessoas físicas, aos empreendedores, E isso é alarmante, porque a gente já vem sendo investigado há pelo menos uns 10 anos. Antes a gente tinha acesso a Siri, a Alexa. Hoje em dia a gente, como tu falou,
De acordar até dormir. Exato, mas a a inteligência Siri, artificial presente. do meu ponto de vista, assim, a Siri, ela dá aquela sensação de que ela responde lé com cré, né? Nada com Igual a nada, Alexa, ela não né? compreende. É. Então, assim, eu nunca me interessei muito pela assistente virtual antes da inteligência artificial. Agora, de fato, com o processamento de linguagem natural e a compreensão que ele tem, gente, é uma coisa que realmente estourou uma bolha em 2022, em novembro de 2022, para ser mais específica, e que, assim, abriu um campo enorme em que você consegue ali, inclusive, estar em contato com você mesmo, se descobrindo e fazendo autoconhecimento, porque você consegue explorar isso dentro da ferramenta, né? Dentro do ChatGPT. Você consegue trazer esse campo para dentro de você e se questionar. Você pode conversar com Sócrates, você pode dialogar com Einstein, você pode ter um amigo que é o Dr. Dispenza, neurologista lá nos Estados Unidos, que fala sobre criação, sobre a mudança de hábitos. Então, isso traz muita qualidade para a sua vida. Eu sou uma verdadeira Eu apaixonada. não consegui ainda conversar com o ChatGPT, eu não me adaptei ainda nessas conversas do gostei dia a demais. dia, sabe? Eu uso muito mais para questões de produtividade, para corrigir texto, para ajudar em alguma atividade que é aquela questão que continua ali muito manual. Então, assim, esse tipo de coisa eu utilizo bastante a inteligência artificial, mas não para conversar. Eu não cheguei nisso ainda. Eu gosto muito da conversa social, sabe? Eu gosto de conversar com as pessoas ainda. E você, Tamara, tem utilizado muito? Como que tá a sua vida? Bastante. Principalmente, eu acho que depois que a gente se juntou, eu acho que A Giovana coisa contaminou a gente. Né? Potencializou. Giovana. Ela contaminou total. Assim, antes eu usava para coisas mais básicas. E eu via muitas pessoas falando assim, tudo depende do prompt que você tá usando, né? E eu, como assim prompt, né? Mas também depende do como você vai usar aquilo, como que você vai raciocinar, como você vai mandar aquele prompt. Hoje eu uso no trabalho, muitas vezes, para análise de risco, por exemplo. Eu jogo uma cláusula de um contrato específico que eu estou elaborando e falo assim, olha, me dê 100 maneiras de como alguém pode descumprir essa cláusula. Isso fica... Assim, a minha cabeça talvez não fosse, então eu potencializo as minhas habilidades e entrego um serviço muito melhor. Né? E não é que você não conseguisse pensar nas 100 maneiras, mas ele te entrega ali de mão beijada, né? De forma muito mais rápida, Em muito mais segundos. acessível, Sim, né? em segundos. Coisa que eu levaria 4 horas para fazer, ele faz em 40 segundos, sei lá. Exatamente. Assim... E outra coisa, para estudar também, eu acho que a gente tem isso muito em comum, nós 4, né? A gente gosta muito de estudar. E eu sempre coloco meus textos para revisão de português. E tudo tem a ver também com o prompt. Eu quero uma tabela que você me fale qual regra gramatical que foi aplicada aqui, comparativo. E você, além de você usar a inteligência artificial e se emburrecer, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito preconceito disso, né? Se emburrecer usando a inteligência artificial de modo a delegar tudo da vida. E não, se você fizer dessa forma, você acaba estudando também, né? Você acaba se aperfeiçoando. Muitíssimo. E falando sobre essa questão do prompt, às vezes pro leigo, né, não entende o que é o prompt, né? Eu entendo como repertório, né? Porque, tipo, quanto mais repertório você tem, mais refinada vai ser a tua busca e melhor vai ser a resposta. E que tem metodologia, né? Exatamente. De aplicação. Porque, tipo, se você lança lá uma frase qualquer, a resposta da inteligência artificial vai ser uma resposta genérica, tipo, não aprofundada, né? Então, isso é o prompt, né? É o repertório que você já tem e aí que entra a importância, né? De você ter a sua inteligência humana, né? E potencializada pela inteligência artificial e não o contrário. Né? Que aí entra aquela questão das sinapses do cérebro, né? Como é que a nova geração vai encarar isso, porque está se tornando muito dependente da inteligência artificial e não está trabalhando as capacidades cognitivas. E eles né? já nasceram com o celular na mão, né? Exatamente. E é muito aquilo, né? De fazer a pergunta para você aprender também, né? Não é Exato. só corrigir, Exatamente. corrija esse texto para mim, mas é corrija e me explique o que eu errei, sabe? Para você entender qual foi o problema que você errou, para você corrigir nas próximas vezes e melhorar essa sinapse dentro, né? Então, isso tem bastante também. Além de correções, também estudar outra língua, né? Tem ajudado bastante a conversar, principalmente tem muitas pessoas que têm vergonha, né, de falar inglês, então conversar com uma inteligência artificial também para aprender outra língua Foi também é disruptivo. bastante interessante, disruptivo, né? Foi. Conte um pouquinho mais sobre isso. Então, eu fazia aula particular de inglês, né? De conversação. E eu tenho muita dificuldade de horário, porque se surge um cliente, eu preciso dar prioridade para o cliente, para ele entrar naquele horário ali. Então, assim, eu tinha muito problema com a minha professora de inglês, de, tipo assim, eu tinha o horário dela, mas, caraca, às vezes eu tinha que dar essa modificada.
com o ChatGPT, eu posso fazer a conversação com ele ali no carro, dirigindo, no momento que eu não estaria fazendo nada, vários nadas. Então, eu posso estar usando aquele momento para poder melhorar o meu inglês. E ele fala sobre temas que você quiser. Eu quero falar sobre, por exemplo, eu estava falando justamente sobre contratos com ele. Eu quero conduzir uma reunião assim assado de contratos. Vamos lá. E ele conduz. Então, assim... É fantástico. E gente, ele ensinou também italiano e espanhol. Não parei no inglês, tá? Que isso, ó, já tá... Gente. Dá uma palhinha pra gente aqui. Não. vamos ver se você tá ficando boa, tá? Eu estou. E, Giovana, eu lembro que em uma das nossas conversas você comentou também, voltando um pouco no tempo, né, que lá em setembro, outubro de 2022, até antes de conhecer o ChatGPT, você era uma Giovana que trabalhava de uma forma com inteligência artificial, ou antes da inteligência artificial, né? E agora, com o uso da inteligência artificial, como que você vê essa nova Giovana, assim? Como que melhorou isso no seu trabalho, na sua produtividade? Como que você vê isso? Não, é uma coisa fantástica. Hoje eu tô aqui, né, numa sexta-feira, no meio da tarde, gravando, justamente porque ela me deu essa liberdade. Consegui adiantar todo o meu trabalho da semana com uma imensa rapidez e com muita fluidez de trabalho, assim. Porque realmente, gente, se você fizer um bom treinamento dessa persona que você cria no ChatGPT, e para quem não sabe, o ChatGPT, você pode criar um avatar. Quando O ele que é um avatar? Fala um pouquinho sobre o que é um avatar. Um avatar é o que eles chamam de GPT. É uma pessoa, um assistente virtual treinado dentro do ChatGPT. Você faz o treinamento dele. Eu posso ter o meu avatar? Você pode ter o seu avatar, você pode ter vários avatares com diferentes habilidades. Então, Eu tô lembrando quando ela me explicou Eu tenho isso, o cara, nome que a dos gente meus. tava no escritório. Ela começou a, isso aqui faz isso aqui, eu fiquei assim com aquela cara. Tipo, É sério isso? como assim? eu tenho passado assim, como eu tô dando consultorias, muitas consultorias em inteligência artificial para escritórios, é muito engraçado, porque as pessoas, eu comento, você já viu isso? Você já experimentou o ChatGPT nisso? Você já... E a pessoa fica parada me olhando com a cara, tipo assim, do que ela está falando. E é isso, meu Deus, é pra comer. E isso já faz tão parte da minha vida que até dá uma estranheza. Não, porque e ela a explicou cara com que uma eu adia- simplicidade assim absurda, cara. É. Que tipo, você falou do ChatGPT primeiro, depois você comentou do Gama. Eu tenho que fazer uma apresentação sobre inteligência artificial. Ela entrou no Gama aí, quero uma apresentação tal. E o Gama, caraca, não é Com as possível. imagens, E com as linda, né? figuras. Melhor que linda, qualquer super. impecável. Super. Praticamente Maravilhosa. nessa apresentação eu não mudei nada, uma coisinha ou outra bem pequena, assim. Mas exatamente isso, as pessoas elas ficam muito impressionadas. E o ChatGPT agora tem essa possibilidade, né, de você criar esse assistente virtual. E aí você faz um treinamento específico para ele. Você diz se é para ele ser formal ou não, entusiasta ou não, se é para ele trazer uma fala persuasiva, se é para ele responder perguntas ou se ele tiver alguma dúvida. É para ele responder mesmo assim, não pensar a respeito da pergunta, né? Não criar mais perguntas a respeito ou não criar mais perguntas a respeito. Você pode juntar todo tipo de conteúdo, então você pode juntar foto, PDF, tudo isso no treinamento dele. Assim como você pode fazer uma limitação, você pode selecionar, são janelinhas de seleção, você seleciona para ele não acessar a internet. Então, você consegue fazer com que ele trabalhe somente com seus próprios textos. Então, ele vira exatamente você. Pensa, para um autor, para um escritor que vai revisar um livro, um parágrafo, alguma coisa, ou até escrever um novo livro, ele está ali utilizando o próprio conteúdo dele de formas diferentes, dependendo do contexto que ele quer dar. E o contexto é muito importante dentro da inteligência artificial. O contexto, ele é o que movimenta essa resposta muito eficiente ou pouco eficiente. Quanto mais contexto você entregar para o ChatGPT, melhor vai ser essa resposta. E você, Tamara, no uso de contratos, você coloca um monte de contratos, assim, como que fica a questão... Querendo que eu revele meus segredos. A questão de ter segurança nas informações que ele está te apresentando na hora de desenvolver um contrato, sabe, assim, ou qual é o certo e errado, como que você verifica, assim, no desenvolvimento de um contrato junto com o ChatGPT? Eu uso ele mais basicamente para análise de risco. Ou para me dar uma interpretação daquilo ali, diversa, daquilo que eu tô querendo passar. Uhum. Para
meio que ele validar o que eu tô fazendo. Análise de risco seria no sentido assim, quais são os possíveis quebras de contrato Isso, também, como tipo, que dificuldades. como que aqui a gente vai ter a quebra dessa cláusula aqui que equivale a uma multa, por exemplo, sabe? O que o contratante pode fazer que daria ruim nessa cláusula? Então, eu uso mais para isso, ou então para reorganizar as minhas ideias. Porque, às vezes, como na prática de contrato, o cliente te conta do negócio dele, você vai lá e faz tudo, e você fica assim, gente, tem alguma metodologia aqui que não está encaixando. Você joga lá, ele te dá uma coisa um pouco mais lógica, digamos assim, e até, às vezes, isso é um assessoramento para o cliente, porque você vira um advisor, né? Sim. Você fala para o cliente, olha, se você implantasse tal processo, se você fizesse isso de forma eletrônica, se você fizesse uma política pelo WhatsApp, se enviasse. Então, assim, ele dando essas sugestões e mostrando todos os passos passo a passo, cara, economiza para mim, economiza para o cliente, você entrega um trabalho de mais qualidade, né? E eu acho que, principalmente, a gente que é advogado, a gente tem um problema meio espinhoso, assim, a gente tem um ego muito grande, né? E o GPT, ele ajuda a gente, porque você coloca todos os seus documentos ali conforme você escreve, do jeito que você escreve, você tem uma petição ali, De excelência, de né? excelência. Eu me sinto... Eu lembro que quando você me mostrou a primeira petição, eu falei assim, como que é? Essa petição escreve ao juízo? Lembra que foi o que eu te falei? Porque já os estava advogados treinado. é uma coisa que a gente tem um pouquinho de birra, já mudou há muito tempo, foi 2015, né, o CPC. E os advogados ainda colocam excelentíssimo senhor doutor juiz, mas já é ao juízo, não é ao juiz. Exato, porque está muito bem treinado. E para você, Ederson, como que é isso? Eu uso muito na questão de pesquisas ou para facilitar uma grande pesquisa eu trabalho com investimentos, então analisar fundos de investimentos, porque o gráfico mostra uma coisa, né? E é uma realidade do período que nós estamos para o passado, ele não vai mostrar para frente. E aí eu quero entender o que aconteceu em todo esse passado para ele atingir aquele resultado. E às vezes a gente tem, né, nós que trabalhamos com o mercado financeiro, né, a gente tem dois fundos, duas ações, duas empresas, enfim, dependendo do que a gente está analisando, que tem resultados muito parecidos. Então a gente leva para o ChatGPT para pegar as minúcias dessas diferenças, entendeu? Para realmente escolher a empresa que mais se adequa ao nosso perfil, ao que a gente está buscando. Fazer um pente fino, né? Fazendo um pente fino mesmo. E não é que a gente não conseguisse, que nem vocês, não é que vocês não conseguissem, mas, tipo, agiliza e, tipo, acelera o nosso processo de análise, Você consegue fazer mais coisas em muito menos tempo, Muito menos. Mais coisa em muito menos Você consegue tempo. otimizar muito, A sua né? entrega fica melhor, você faz muito mais em menos tempo. Não vejo desvantagem. Tipo, esse mundo financeiro é um mundo realmente, É um mundo né? financeiro, tem que, tipo, várias se opções. você pega a tua especialidade, que é fundos imobiliários, cara, você tem uma série de ativos, tanto no Brasil quanto no exterior, para avaliar. Eu, no caso de ações, né, cara, são inúmeras ações para você. Então, tipo, você fazer uma análise fundamentalista, né? Tipo, você quer comparar empresas de um mesmo setor. Hoje em dia, você coloca ali, aperta 3 botões, você coloca toda a série de dados ali, todos os fundamentos da empresa, entendeu? Então, você tem uma capacidade muito maior de comparar e, poxa, ganha um tempo absurdo, né? Eu gosto muito de pegar... Nos fundos imobiliários, a gente tem os relatórios gerenciais dos fundos, né? Que são emitidos sempre, praticamente todos os meses, né? Os bons fundos. E é a informação da gestora. A gente escolhe realmente uma boa gestora, né? Para a gente poder investir naquele fundo. Porque a gente está doando entre aspas, né? Dando o nosso dinheiro para uma gestora cuidar desse dinheiro, né? Então, assim, a gente pode pegar vários relatórios gerenciais de um mesmo fundo e pedir para ver quais foram as principais diferenças, alterações no decorrer desses 10 anos, digamos assim. E por que isso? Porque a gente consegue verificar se os fundamentos lá de trás se perderam. Se alguma coisa aconteceu nesse caminho, ou quais foram os fatos mais gritantes que aconteceram nesse caminho, sabe? Me convencer. Um dia eu te convenço ainda, eu vou conseguir Nessa te área de convencer. investimentos, o fator emocional, ele conta muito, Conta né? muito, é. Até porque, tipo, você está no fundo imobiliário, aí você teve o rendimento anual de 20%, vamos dizer. Aí o meu ano não foi lá muito bom, deu 5%. Aí tu fica, caramba, o psicológico, tu fica, não, vou migrar tudo pro fundo bem imobiliário. abalado, né? Então, tipo assim, eu consultei, fiz certinho ali, analisei fundamento, mas, tipo, não era um bom momento do mercado acionário, né? Então, tipo assim, ele te ajuda a tomar decisões, mas tem decisões do mercado financeiro que não são racionais, são puramente emotivas. O último exemplo típico disso que a gente viu foi o Covid. Os fundamentos das empresas estavam os mesmos. Não mudou, né? Elas estavam, tipo, descontadas. É claro que vai esse é o afetar pensamento. ali, porque as fábricas fecharam, as pessoas não estavam indo trabalhar, não estava gerando renda, teve que ter, né, aumento da taxa de juros e tudo. Então, isso tudo vai se influenciando.
Só que as empresas não iam explodir, não ia deixar de ter luz, não ia deixar de ter internet, não ia deixar de ter comida. Então, as empresas continuaram produzindo, só que as pessoas entraram em colapso. O mundo vai acabar, então eu vou vender tudo. O medo tomou conta, Exatamente. né? Então, tipo, não é uma decisão racional. Então, tipo, às vezes a inteligência artificial, ela te dá dados, mas você também tem que processar esses dados e entender que, tipo, peraí, tem fundamento? Não tem? Porque se for por emoção... Talvez até para traçar o perfil de risco, né? Exato, exatamente. Tem uma coisa da inteligência artificial que é a questão do viés algoritmo. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do viés e como que ele vai conduzir essa história de dados, né? Que dados são esses? Da onde que eles estão saindo? Se tem preconceitos ali, se tem esse contexto emocional. E esse viés, ele pode fazer uma alteração muito grande do conteúdo do input final, que é o que a gente chama, quando o GPT ou qualquer outro chatbot te dá uma resposta, ele está falando, é um input, é uma resposta que ele está dando. E essa resposta, ela pode vir carregada com esse viés, que às vezes não é muito favorável e até enganoso, até né? porque são por fontes isso, abertas, né? Você tem que revisar, né? Porque você não Exato. pode botar o prompt lá, entrega na mão de Deus e depois e entrega o vai-se trabalho. embora, e é isso aí, tu vai, entrega. não lê, né? Não Não revisa. Então, tipo, isso é fundamental. Isso é fundamental. E Aí dentro entra- do direito, isso é muito importante. Porque dentro do direito, podem ter ali muitos preconceitos. Por quê? Porque as mulheres vivenciaram preconceitos enormes no mercado de trabalho, né? A gente sabe que tem todas essas questões do tom da pele, enfim, tudo isso está embutido nesses dados e que pode trazer ali um viés muito, muito complicado, muito preconceituoso e carregado. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas respostas, né? Tem que realmente fazer uma análise. E aí entra o lado humano, né? Tipo, é a gente pegar aquilo ali e ler Filtrar. com calma, filtrar realmente, pra gente poder chegar num... Ver o que é, ver o que, pode, o que ver não que funciona, pode, né? né? O que tá Até certo porque é ali. extremamente personalizado. A gente não consegue tirar o caráter personalizado do direito, né? Cada coisa, cada Não. situação, cada família, principalmente o direito das famílias, que é um pouco se aproxima, talvez, do empresarial, né? A gente tem aquela relação societária e nas famílias também a gente tem aquela relação de família. Então, é tudo muito personalizado. Não é uma coisa que você possa simplesmente, vai e faz. As Tem dores- coisas que dá para automatizar, né? Exato, porque as dores são parecidas, mas elas não são exatamente iguais, né? Cada família é uma família, tem uma trajetória, tem uma história, tem ali muitas crenças embutidas. Então, a gente, por mais que você utilize a ferramenta para ajudar no seu trabalho, é muito necessário esse olhar apurado, né? Do advogado, Da pessoa. Da pessoa, Da né? pessoa, do que tá humano, ali. né? O humano. Que vai trazer um olhar intuitivo e de pensamento crítico. É que a construção da inteligência, né? Ela passa por dados, conhecimento e informação para chegar na inteligência. Então, você não pode pular etapas. Às vezes, a pessoa começa a delegar para a inteligência artificial e é o que, tipo, os grupos midiáticos fazem. Talvez seja E, maior tipo, eles erro, não né? te dão dados, eles te dão uma informação. Né? Então, você não sabe de onde que eles tiraram os dados, se os dados são fidedignos, entendeu? Então, tipo assim, na construção, no marketing também, né, é muito informacional. Então, as pessoas não trabalham dados. Então, a inteligência artificial, ela proporcionou isso pra gente, entendeu? Tipo, agora eu tenho dados na mão. Agora, tipo, com esses dados aqui, comparando um com o outro, né, qual que está, né, apresentando o melhor resultado. Então, isso ajuda bastante a gente. Agora, se a gente delegar tudo para a inteligência artificial, aí, tipo... Delegar não é delargar, né? É. Uma coisa é uma Boa, coisa, boa, outra coisa é boa. outra coisa, é. E você trouxe dados, né? Vou trazer um tema um pouquinho polêmico em relação a dados. Como é a questão de dados, principalmente na área de direito, né? Como que funciona essa parte de dados em relação a colocar informações ali que devem ser, que a maioria das vezes, provavelmente, né? São informações sigilosas, assim como ações, né? Mas, enfim, na área de direito, como que funciona isso para ter segurança que não vai ser uma cilada, sabe? Assim. Sim, exato. Bom, o que acontece? Dentro do direito, né, a gente tem um regramento muito forte a respeito da conservação dos dados e do tratamento de dados. Então, embora as empresas dos chatbots, né, que aqui eu estou falando do ChatGPT, do Copilot, da Gemini, eles tenham ali regras de segurança a respeito disso, no seguinte sentido, de que toda mensagem que você troca com o ChatGPT, com a Gemini, com o Copilot, aquilo
ela desaparece, você não consegue recuperar essa informação. E isso serve para proteção de dados. E eles também, esses dados, quando são trabalhados ali na troca de mensagens, eles são enviados para um servidor de alta segurança, que inclusive fica lá na Califórnia, lá no Vale do Silício, e a gente não tem nenhum acesso a isso. Mas recomenda-se, né, que você evite compartilhar esses dados e entregar isso diretamente para o ChatGPT. Então, isso significa que eu não posso elaborar uma petição? Não, você pode. É só você não revelar ali, né, exatamente colocar a pessoa, os dados, a história, que normalmente dentro do direito de família é muito dramática. Então, você exclui. Você primeiro trabalha um e depois você trabalha o outro. Não junta as duas informações. Então, é isso que se recomenda. Mas que há, de fato, uma política de segurança muito forte tomada por essas empresas, tanto o Google quanto a Microsoft e a OpenAI, de fato, existe. Mas é isso. A gente não sabe, né, qual que é o avanço que os hackers podem chegar. Então, a gente tem que tomar falhas, cuidado. E tem aquela questão dos direitos autorais também, né? Sim. Essa questão é um pouco complicada, né? A gente estava comentando sobre isso, mas tem dois povos em guerra. Um que diz que há violação dos direitos autorais, porque tem coisa aí na rede que realmente... Conversar com Einstein. Mas o Einstein já morreu, então a proteção dos direitos, Então, assim, ok, mas tem pessoas aí que estão com os livros que fizeram, sei lá, você escreveu um livro, teu artigo tá lá, por exemplo, teu artigo lá. Tá lá, tá conversando com o Ederson, como assim? Esse artigo aqui, você tem que pagar para ter esse acesso, né? E tem pessoas do outro lado que falam que não tem nada a ver, até por ser generativa. Exato. Ela até faria uma pesquisa como a gente, né, um ser humano, não vou comparar, mas enfim, faria uma pesquisa como a gente e daria aquela informação interpretativa, né? Mas é uma guerra. Não, de fato. Uma guerra. E assim, a OpenAI tem feito negociações com essas empresas de direitos autorais, assim, de forma É um processo semelhante ao Spotify, né? Isso, que antes tinha CD, tinha que comprar, tinha 12 músicas no máximo. Nossa idade. Não que eu saiba o que é um CD, né? Mas... os streamings no geral, né? Todos eles exatamente. Isso, então, tinha locadora antes e isso acabou. Mas a gente comentou bastante sobre... A gente está falando muito do ChatGPT, né? Mas existem inúmeras outras ferramentas, né? O OpenAI foi a primeira, né? Mas, assim, hoje já existem inúmeras ferramentas. Eu queria aproveitar, então, perguntar para a Adiel quais outras ferramentas você tem utilizado na parte do mercado financeiro, assim, para ajudar nas análises. Então, fazendo um gancho lá com aquela questão, né, de você compilar informações e você decidir baseado em dados, eu uso uma ferramenta chamada Alpha, né, que está dentro daquela Status Invest lá. Lá tem uma espécie de recomendação, comprar ou não comprar, vender ou não fazer nada, mas, tipo assim, aí que entra o fator humano. Né? Porque, se você acreditar que a inteligência artificial vai funcionar como, aquele robô da NASA, que de vez em quando o pessoal coloca aí na internet, né? Que faz as operações todas para você, e você pode tirar férias, que você vai ficar rico. Não é dessa forma que funciona. Né? Então, você tem mais uma ferramenta, e aí que entra a questão do talento, né? Que juntamente com a inteligência artificial, ele potencializa as suas capacidades. Então, as pessoas vão ter que continuar estudando, vão ter que continuar se aprofundando, porque é natural, né, esse processo, principalmente quem é aficionado pelo mercado financeiro, como a gente, começar lá... Todos nós, inclusive. Né, com aquela... quando é mais jovem, né? Eu descobri, né, o santo graal, a operação perfeita. A ação normalmente perfeita, que eu comprei agora, daqui a 10 anos eu vou ficar milionário. Sempre tem isso, baseado em gráfico, né? Não, que aqui é um diamante, uma bandeira, não sei o quê. De ouro. E você começa a tomar cacetada na cabeça e você vai aprendendo. Não é assim que funciona, eu preciso estudar mais. Prejuízo, assim... Mas eu até falo que a melhor coisa no mercado financeiro é você começar perdendo. Também acho. Porque você alerta. Você perde verniz, né? Exatamente. Porque se tu ganha bem no começo, cara... Fica muito arrojado. É a maior cilada que tem. É igual opções, né? Você exatamente. Que trabalha com opções. Aí tu começa a colocar mais volume, aumenta a quantidade de dinheiro. O risco, exatamente. Aí entra a gestão de risco e retorno. Existe a ferramenta, mas a ferramenta é para ser usada com inteligência, porque tem inteligência humana. Sim. Se você virar... Pode ser que nem uma droga a inteligência artificial, né?
que tipo... Vicia, né? Tá conversando mais com a Exatamente. inteligência do que com as pessoas. Então, Ai, meu Deus. Mas, tipo assim, a dosagem pode Vocês ser têm um que me arrumar um veneno ou namorado. pode ser um remédio. Lançou a Olha, candidatura. Se lançou você aqui, tomar né? demais, você morre. Se É. você tomar na medida correta, você fica É a banca dos bom, né? comprometidos e do São Então, É. tipo... Na realidade, gente, assim, do meu ponto de vista, o que acontece? Eu acho que a inteligência artificial, ela vai virar o seu segundo cérebro. É como a gente não vive mais sem internet. Você não consegue mais viver o seu dia sem isso, sem Sem o celular, sem né? o celular, sem a mídia social, sem consultar o Google. E a inteligência artificial é essa outra ferramenta que vai aperfeiçoar e te ajudar a concretizar aquilo que você está querendo fazer. Mas você Isso não é acha que a fantástico. gente, na nossa idade, a gente tem essa consciência, mas a geração que vai vir Ah, vai com ser altamente certeza. dependente disso? Gente, tem um livro fantástico que eu quero até passar o nome, chama 2041, que são contos de como vai estar a nossa vida em 2041. Black Mirror total. Black Mirror no seguinte sentido: as crianças, todas elas vão ter o seu próprio assistente virtual, né? Que vai ter uma LLM ali, um chatbot dentro de um robô que vai acompanhar essa criança. E vai acompanhar essa criança para todas as habilidades e em todos os momentos dela. Então, se a criança vai fazer uma aula de natação, a inteligência artificial vai estar lá do lado dela, nadando junto e a incentivando. A criança vai para a escola, ela vai ter o seu próprio assistente virtual que vai ajudar ali a fazer as tarefas, que vai ajudar a conduzir o comportamento da escola, que vai incentivá-la a correr mais rápido, que vai ajudá-la a melhorar o português. Então, as crianças, elas vão ter múltiplas habilidades e sempre com esse incentivo da inteligência artificial. É isso que vai acontecer. Ou seja, isso também vai trazer uma disparidade muito grande, porque isso não vão ser para todas, né? É. Ah, com certeza. A desigualdade tende a aumentar. né? Tende a aumentar. Então- Assim como já está aumentando nós que somos heavy users, eu Meio diria. que Black Mirror com o Mad Max. Já É. potencializa o seu uso, né? Eu já me sinto, sim, às Exterminador vezes, do de futuro. Sim, as suas exatamente. Assim, minha capacidade de trabalho é muito maior do que um advogado de direito de família que ainda Sozinho, não né? utiliza essa ferramenta, que trabalha sozinho, né? Eu consigo, enquanto o meu cliente, eu terminei uma reunião com o meu cliente, quando ele está saindo pela porta, eu já mandei para ele a minha proposta e já mandei para ele uma ata da reunião e a estratégia para o caso dele, em segundos. Isso foi game change na minha advocacia. A proposta eu demorava muito tempo para fazer, porque eu crio a situação, o resumo da reunião, aí depois eu boto a apresentação, a proposta toda bonitinha lá, e com a inteligência artificial eu consigo fazer isso assim, resumo da reunião. Pá! Acabou. Exato. Mas, Exato. ok, vamos para os leigos. Como que vocês fazem isso, esse resumo da reunião? Vocês deixam o GPT ligado ali, escutando tudo que está acontecendo? Como que vocês fazem isso? Eu normalmente, assim, o GPT, para você criar um funil dele, e quando eu falo de funil, é já começar a preparar o seu prompt, você pode simplesmente dizer para ele algo do tipo: você sabe alguma coisa sobre divórcio? Ali, ele já fez um funilzinho, então ele vai começar a me responder coisas bem específicas de divórcio. Aí, eu treinei ele com a tabela da OAB. Ele tem esse conteúdo dentro dele. Então, eu peço para ele me trazer o orçamento em cima da tabela da OAB. Então, ele já faz esse cálculo para mim. E aí, eu só digo o valor do patrimônio para ele. E digo, faço uma ata de reunião. E ele traz o formato da ata. Porque como ele foi treinado, ele sabe a forma de tudo. Ele sabe a forma de uma carta, de uma ata, de um ofício, de um processo judicial, de qualquer forma que você tem que colocar em qualquer tipo de documento, ele foi treinado, ele sabe isso. E simples. Aí eu pego isso, copio, passo para o meu papel timbrado Pro padrão, e já sim. mandei Mas pro foi cliente. treinado por É isso você que eu ou ia tipo falar. já tem É importante esclarecer que foi importante. treinado por você, É, não foi é você que qualquer fez, GPT né? dar um prompt, faça no É. próximo. Pá. Não, É, não. exato. Foi a persona que você criou. Foi a persona que eu criei. Eu Tá. criei essa persona. Até você consegue, mas aí você tem que direcionar, né? Usando a metodologia Dá um do trabalhinho PACIF. mais, né? É um trabalhinho mais. Se você criar um prompt muito inteligente, ali no chat GPT-4 mesmo, e dizer isso para ele, ele dá conta de fazer. Até o 3.5 ele dá conta de fazer. Lógico, você vai ter que passar mais algumas informações. Talvez isso seja interessante também de comparar, né? A versão paga com a versão gratuita desses... Exato, eu faço esses comparativos, né? Como eu dou aula, eu tenho a minha versão paga e também
criei um outro perfil para ter o gratuito. E aí eu faço alguns comparativos para ver. Hoje, dentro do ChatGPT, da OpenAI, você consegue utilizar o 4 Omni, que eles chamam, que é o 4O. Só que tem ali uma limitação de mensagens. Então, na hora que você está naquela conversa lá, em algum momento ele limita e fala assim, volta daqui a 4 horas, que eu continuo você respondendo. Então, bom até aqui, depois só apagando. Tipo assim, muito frustrante, eu acho, assim, passar por esse processo. Eu não tenho paciência com pra isso. você comprar. Não. É pra comprar, Exato. é pra comprar. Não, ela Exato. me dá um um gostinho gostinho ali ali, 5 só. minutos, eu já Pra você assinei comprar o dela. GPT. Exato, então assim, No eu dia acho, seguinte. eu acho essencial assim para minha vida, eu não vivo sem. Eu posso deixar de pagar várias coisas, mas o ChatGPT É conta principal, né? é conta principal. Eu pago tão Prioridade feliz 00. aquilo, não tem problema. E hoje já tá em R$120 por mês, né? Porque são 20 $20. dólares. Então, toda vez que E o dólar disparou, né? o dólar disparou e aí encareceu aí um pouquinho, mas ainda assim vale muitíssimo a pena, muito. Vale mesmo. É um custo fixo indispensável. Eu diria. acho que é um custo, e eu acho que para todos, né? Como a É. internet virou um custo indispensável, eu acho que o chatbot, né, que é o modelo de linguagem natural, eu acho ele indispensável para sobreviver. Você Realmente. comentou um pouquinho sobre essas pessoas, esses assistentes virtuais, né? Que o ChatGPT ou a Isso é inteligência grave. artificial vai virar Eu um também assistente Pra sobreviver. A gente Pesado, vai direto né? daqui pra outro lugar com ela. É comer, dormir e chat GPT. Necessidades Acabou básicas mais humanas. nada. Tá lá na mas pirâmide de Maslow, tá lá na base. pirâmide de Então, a Maslow, base na já é. Gente, mas é verdade, assim. Ó, Eu tô ficando vermelha. o viciado se defendendo. Não Mas- vou me defender, não vou me defender. Mas Mas você você quer comentou- chantagear a Giovana, é só cortar o chat GPT, viu? Você Oh, Nossa, vamos levar ela para um retiro numa fazenda. O próximo retiro, podcast. uma semana Ah, sem inteligência artificial, nossa, Eu não aguento, desfalece, não aguento. desfalece. não aguento não, gente. Porque vai ter tanta loucura na minha cabeça e com quem eu vou conversar a Com a respeito, gente. né? Nossa, mas vocês não vão saber me responder o que eu quero saber. Olha, Vocês não vocês são tão burros. essenciais. Era exatamente o ponto que eu ia trazer, né? Porque eu não sei vocês ainda, não sei se a Tamara ou a Adiel já estão fazendo isso, mas depois que eu escutei a Giovana comentando que ela tem um assistente virtual para notas, eu comecei... Quando a cabeça tá muito ocupada, quando a gente tá com tempo mais livre e tá dirigindo, a gente escuta um podcast, né? Assim, ou besteira também, música, enfim. Mas quando a gente tá com a cabeça muito ocupada, a gente quer tirar aquilo da cabeça, assim, para poder pensar nisso ou estruturar isso de alguma forma. E eu criei uma persona que me ajuda a estruturar todas essas coisas que eu tenho para fazer. Olha, sobre isso eu tenho isso, sobre isso eu tenho isso. Me ajude a priorizar qual que eu tenho que fazer mais rápido ou quanto tempo eu vou demandar em cada uma A das minha tem até tarefas, nome. sabe? Vocês têm algum Eu tenho assistente vários. virtual desse jeito, assim, para ajudar vocês no dia A a minha tem dia? até nome. Qual é o nome da sua assistente? É porque eu fiz um trocadilho com o IA, né? É Luzia. Luzia. Muito bom, muito bom. E Eu o já seu? criei umas 5 personas. Eu tinha colocado o nome, mas como eu criei muitas, aí eu já tava confundindo dos nomes, Você né? não conhece seus escravos. Não, né? Aí eu Ai, deixei que só... horror, pesado. Mas eu deixei só, gente. tipo, consultor financeiro, consultor político, consultor de geopolítica. Deixei assim, não É um botei nome, exército não. trabalhando por nós. Cara, yeah. É um exército. A Ali nos Giovana aqui. advogados é como se você tivesse um escritório com 6, 7, 8 advogados. Até É, mais, né? Quantos Estagiário, você né? precisar, né? Na Nem estagiário, realidade. porque talvez É. a qualidade técnica, Ah, né? sim, a gente se implica muito com a questão da qualidade É. técnica. Então, talvez advogados sêniores ali trabalhando para você de Sim. forma gratuita quase, né? Porque 120 dividido por É. cabeça ali, per capita dá bom, né? Dá bom? Dá isso muito mesmo, cara. bom. Eu tenho vários advogados, tenho advogados 2 ou 3 de direito de família, dependendo do contexto. Tenho uma advogada só para os casos cíveis, tenho um advogado para o direito imobiliário. Em algum momento eu entrei com mandado de segurança para minha irmã também, criei um advogado nessa área mais administrativa, né, do contencioso administrativo. Às vezes eu utilizo outros advogados de outras pessoas, porque você entra na lojinha eu lá do uso ChatGPT e você já tem ali uma pessoa treinada, pronta para um contexto específico. Eu uso também. Isso é legal, né? Porque é uma comunidade hoje, né? Você É. pode ali pesquisar pelo tipo de persona que você queira. Então não precisa Exato. necessariamente construir o seu ou algum que você queira. Já Isso existe faz ali a gente algum, né? sentir que se a gente não se incluir de certa forma, principalmente nós advogados que somos uma profissão muito tradicional, a gente está perdendo muito, né? Exato. E é muito legal, porque se você treina o seu,
digamos que eu treinei o meu especialista em direito das famílias. E no final, no treinamento dele, eu coloquei que ele tem que trazer o meu e-mail e o meu contato. Então, aquele advogado, inclusive linkado ao LinkedIn. Então, no momento que você dialoga com o meu GPT, especialista em direito das famílias, você pode saber quem eu sou, né? A pessoa que treinou. E aí a pessoa acessa ali a minha página profissional. Então, é muito interessante isso, gente, porque isso faz a prospecção ir para um nível, assim, Sim. pensa, dentro de uma plataforma, numa realidade de múltiplas dimensões, que é o digital, né? E você pode acessar pessoas que jamais estariam dentro do seu contexto offline. Sobre prospecção, eu gosto bastante, porque eu prospecto bastante, né? E aí eu criei numa persona que é o meu cliente ideal. Então, eu fico perguntando para ele quais são as suas dores, quais são os seus desejos. Se eu te falar isso daqui, você vai entender? O que você não vai entender? O que você gostaria de escutar, sabe? Assim, ou de ler, né? Então, eu criei na minha teoria, o meu cliente ideal, que é um cliente de 50 anos mais, empreendedor, que tem vários imóveis e tem medo da bolsa de valores, enfim, tudo isso eu coloquei ali essas informações e eu vou perguntando para ele para me auxiliar, inclusive, quando eu tiver reuniões com possíveis clientes, sabe? Então, assim, é muito legal porque eu não fico conversando no sentido de ser uma pessoa social conversando comigo, mas eu ajudo a me aprofundar, né? A crescer mais. Se tornar um melhor vendedor, né? Se tornar um melhor vendedor, sim. A entender, assim, as dores. Entregar melhor. Entregar melhor. Porque, no fundo, é agradar o cliente, né? Entregar o que ele precisa, não uma coisa qualquer. Eu acho que uma palavra-chave, né, que define isso é ele te destrava, né, cara? Que às vezes você fica um tempão ali, tipo, teu cérebro queimando, cara. Eu tenho que, tipo, aí tu coloca um prompt simples lá às vezes. E aí a gente tava na nossa última reunião, né? A gente falando, personagem, não sei o quê, eu criei lá o Capitão Fortuna, né? Foi, tipo, faz bonito, né? Ficou legal. Estilo então, Marvel. tipo, aí tu, cara, já começa a ter um monte de ideia. Vou fazer uma tirinha disso aqui pra postar, entendeu? Sim. Então, tipo, isso vai, tipo, automatizando as coisas e te aliviando até a cabeça e te dando uma velocidade. Te deixando mais criativo. Exatamente. Ele te põe num fluxo de criatividade. Exatamente. Isso é muito legal, assim. Inclusive, na parte de autoconhecimento. Eu criei uma persona que é um guia da alma. E lá, eu coloquei no conhecimento dele o meu mapa astral, o meu mapa astral, né? O meu mapa arquétipo e o meu mapa numerológico. E aí... Ele sabe tudo ao meu respeito, então eu consigo dialogar com ele sobre como que eu consigo avançar em algumas coisas, né? Ou qual é o meu perfil de trabalho, o meu perfil em relacionamentos, né? Enfim, eu posso extrair dele muitas informações e, às vezes, dialogar as minhas dificuldades e superar isso. Então, traz também um outro fluxo de melhoramento interno, gente. Cara, isso é uma Reforma questão íntima. também. Você se conhecer, né? Mais, né? de Porque ele tá te autoconhecimento. botando na cara ali. O maior goal pra mim é isso aí. Você conseguir se melhorar. Porque eu acho que todos nós também temos isso em comum, né? A gente tá sempre estudando, tá sempre tentando se melhorar. E essa ferramenta, ela não veio pra nos emburrecer como muita gente talvez pregue por aí, né? Nós somos prova viva de que veio pra nos melhorar. E todos nós nos tornamos profissionais melhores. Você falou o negócio de setembro, né? Que foi muito marcante pra gente. Eu era uma advogada em setembro, hoje eu sou outra advogada muito melhor. Eu acho que isso é... E essa questão de se potencializar as tuas capacidades, cara, tipo, eu li sobre um teórico, Howard Gardner, não sei se vocês já ouviram falar, que ele fala sobre os tipos de inteligência, né? E lá em casa é uma família grande, né? Somos 6 do mesmo pai e da mesma mãe, aí tem uma mais nova do segundo casamento do meu pai. E meus irmãos sempre foram muito CDF, né, cara? Eu, tipo assim, eu nunca fui mau aluno, sempre fui bom aluno. Nerd. Tipo aquele aluno nota Eles eram 8. Bom em matemática pra caramba. Tem 0. 3 dos meus irmãos que são da área tecnológica, né? Então, tipo assim, matemática e física com o pé nas costas. E, tipo assim, é natural que você se compare, né? Só que quando eu li essa teoria... ele falando sobre os tipos de inteligência, cara, você tem os seus talentos, você tem as suas potencialidades, né? E quando você descobre isso, cara, foi muito libertador, porque você para de se comparar e você entende que algumas capacidades que eles têm melhores do que você tem outras que são melhores do que a deles. Né? Não que eu tivesse deprimido nem nada, nem competindo, mas tipo assim, você se compara. Mas você essa se competição olhar, é boa né? Também, né? A modo de você se elevar. Você tá num ambiente bom, ele te puxa pra cima. Exato. Isso é bom. Exato, é um espelho Aí positivo, quando você tem né? umas ferramentas como essas, né? Que, tipo, você vai, né, conversando com ela e fazendo esse tipo de pergunta. Cara...
É muito bom. E ali sensacional. você não tá fazendo essas tratativas, às vezes, com uma pessoa, que às vezes é intimidante, né? Você olha pra pessoa e aí... Intimidador, né? Intimidador, né? Porque você olha pra pessoa e aí, às vezes, você se sente ali muito exposto. Não, você tá conversando com a sua ferramenta, com a sua inteligência artificial. É você com você mesmo. E olha, eu não sei vocês, mas às vezes eu peço desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer isso. Por favor, faz isso pra mim. Eu não sei se porque eu não quis fazer dessa forma. Não era isso que eu queria. Me desculpa. Não, por favor, faz desse jeito, sabe? Eu falo como se fosse eu ali. Uma pessoa. É Exato. bizarro. E eu tenho um professor de inteligência artificial que ele fala isso. A gente não sabe o que vai acontecer, né, gente? Se eles vão dominar... Então é melhor a gente começar a ser educado desde já. Então, pra pedir desculpa, ele viu por aquele favor, filme, né? Eu, Robô, como é que é? Eu já falo bom dia, boa noite, muito obrigado, porque assim, ele vai lembrar que eu fui Gentileza essa gera pessoa. gentileza, né? Quando a Quem máquina sabe aí- dominar, Mas eu né? acho que isso tem a ver com a coerência, né? Você tem que ser o que você é até quando não estão olhando. E isso fala muito também como sermos pessoas melhores. Bate na tecla de que a inteligência ela veio para potencializar, não para substituir. né? Exato, eu também acho. E isso fica muito claro quando você realmente implementa inteligência artificial no seu cotidiano, você nota que você é essencial. E que o que vai mudar são as atividades mesmo. A forma de que você vai executar suas tarefas. Algumas, elas vão se alterar, porque você vai ter essa segunda capacidade trabalhando com você. Outras depende só de você mesmo, né? Talvez olhando na pirâmide invertida, né, você fique mais estratégico e o GPT, ou enfim, qualquer inteligência que você utilizar, fique mais operacional ali, executor né? ali Operacional dessas tarefas. tático e o estratégico lá em cima, sendo que esse estratégico é você, é o Exato. ser humano, né? O Exato. estratégico, independente, ele tem a informação, mas se ele não souber o que fazer com aquilo, ele não faz nada. Porque tem a questão instintiva também, né? Que a máquina nunca vai ter. Né? É o que falam que as melhores decisões são tomadas Exato, pelo tipo, instinto. exato. O ser humano tem instinto de sobrevivência, né? Instinto de Tudo, proteção. Então, tipo, essas coisas... É aí que entra a questão da emoção e da razão, principalmente no mercado financeiro. Na área de vocês Na também, área de né? vocês também, é. Que, Família, tipo, contrato. essa questão emotiva, né? Tipo, tu que trabalha com direito de família, tipo, tu sente a pessoa, tu percebe a angústia. A energia da pessoa, Entendeu? Então, tem tipo, uma intuição do exato. que pode ser. Até você consegue intuir se o cliente está te falando a verdade ou não, porque a gente passa por esse tipo de situação também. Essa história será tá que é estranha, verdade? isso aqui Sim. tá... isso aqui não corresponde, né? É uma realidade. Então, é realmente muito importante. E a máquina, a inteligência artificial, ela não vai dar conta de captar isso, né? Pelo menos por enquanto. Tem alguns dispositivos, né, que fazem a leitura da Isso. pessoa, né? Se tá facial. tensa, né? Se tá nervosa, Mentindo se ou não, tá... né? Mas, Mentindo tipo, ou não, não duvide da capacidade do ser humano que tem. É, Né? Que, eu E a também experiência, acho. né? Eu acho que esses anos de estrada aí dão... É. É um diferencial que não É um adianta. diferencial muito grande, assim, do que você vai encontrar no caminho, sabe? Eu sou uma entusiasta da inteligência artificial, eu sou, assim, desde que o ChatGPT caiu na minha mão, aquilo pra mim foi muito revelador, E o assim. Pior que empolgante. demorou um pouquinho pra cair, né? Tipo, Demorou demais. Foi quase um ano, né? Porque foi em 2022, em novembro de 2022, o lançamento. Foi E quase só um ano. em setembro que eu tive acesso a isso, de 2023. Só que de setembro de 2023 até dezembro, ele Mudou muito. teve um crescimento exponencial. Porque antes ele era só LLM mesmo. Ou seja, era um modelo de linguagem treinado, mas que não tinha os plugins que dão outros acessos, né? Então, quando os plugins surgiram e as pessoas conseguiram conectar o modelo de linguagem natural com essas outras ferramentas, é que o negócio ficou escancarado mesmo, assim, um negócio gigantesco, porque você passou a criar imagens, você começou a acessar a internet, você começou a trazer dados para dentro, então você tem capacidade de juntar um PDF, ele começou a analisar imagens para você. Então, por exemplo, se você precisa de um laudo, você pode simplesmente juntar uma imagem. Lógico, né, gente? O laudo tem que ser assinado ali por um engenheiro, um perito técnico. Mas se for alguma coisa para você argumentar, por exemplo, dentro de um processo, você junta uma imagem e ele faz a descrição daquilo para você. Isso é fantástico. Coisas que você não conhece, que você nunca viu, sabe? Que não faz parte do seu conhecimento. Por exemplo, uma fissura numa parede, um mofo, uma coisa que eu não sei descrever,
Ele faz isso para Isso você aí com foi muita muito interessante. Eu tecnicidade. tenho um amigo que ele é cientista de dados, ele desenvolveu um aplicativo com base nas rachaduras da parede para ver os riscos. Eu falei, gente, como assim? Não, tem de planta, né? Tu tira a foto da planta e te dá toda... exato. Ele até tem uma escola e eu falei, caraca, meu Deus, tipo... A Acabou OpenAI, o mundo, sério. a OpenAI tem uma persona que chama Suchef. Ele é fantástico. Você pega ele, abre sua geladeira, eu se já usei. fotografa o que tem na sua geladeira. Não foi esse, mas eu já usei parecido desses. Esse aí eu e não ele te posso dá saber. receitas. E aí ele te dá as receitas. receitas. Aí acho que você nem isso aí vai adiantar pra mim, que eu sou... E aí ele te dá receitas Gosto de comer, perfeitas, assim, tipo, no nível de chefe. E se você tem alguma coisa ali que você ficou na dúvida, você pode perguntar como se você estivesse conversando com o próprio chefe, né? E mais, depois ele te dá a imagem do prato Tô pensando na minha pronto. geladeira aqui. Harmoniza ele com consegue o que me é isso ajudar. aqui. Já tudo. Mas ele traz os todos, vinhos, tudo. Então, assim, é muito legal, gente. Eu realmente, eu acho que é de revolucionar É mesmo. disruptivo, né? É É disruptivo. disruptivo. É bem não, disruptivo. não tem nada, eu nunca vivenciei nada parecido. Né? E é só o começo, né? A gente E não é sabe só o que vai começo, acontecer tipo, pela é só frente. a pontinha, né? Do iceberg ali pra É, trás, é pra baixo tem muita coisa ainda que vai exponencial, acontecer. assim. Então, eu tenho um recado para as pessoas, sabe? Não É temam. ótimo. A gente tá chegando, então, a 1 hora de podcast. A Chegamos gente ao já pode fim. chegar no fim, né? Encerrar É. por hoje. De novo, gente, se vocês gostaram, compartilhem, comentem #Squad, que a gente vai continuar trazendo esses conteúdos diferenciais pra vocês. Compartilha que ajuda. Compartilha. Mas eu queria, então, nesses momentos finais, assim, 30 segundos, quem é Giovana, quais são a dica final, assim, qual é o pensamento final de tudo isso que a gente conversou? Olha, o que eu tenho para dizer é não temam, sabe? Não temam a inteligência artificial. Abrace, busque conhecer, baixe os aplicativos, teste, vê se aquilo aplica a sua vida. Existem muitos aplicativos sobre diversos aspectos que tá ali para favorecer. A partir do momento que você começa a conhecer cada uma das ferramentas e tentar implementá-las no seu dia a dia, aquilo vai criando um hábito dentro de você e já uma forma muito diferenciada de pensar as coisas, né? E isso só tem para te favorecer, assim, só vai trazer o melhor de você, sabe? É isso que eu tenho de recado para deixar, não tema. Não tema. Excelente. E você, Adiel? A mensagem que eu queria deixar pro nosso público é: lapide o seu talento, trabalhe as suas capacidades. Hoje você tem acesso a diversas ferramentas que te auxiliam nisso. Então, hoje as coisas estão muito on demand, né? Então, tipo, o que você buscar, o que você procurar, você vai encontrar. Antes a gente recebia tudo meio que já trabalhado. Antes só tinha televisão, não tinha streaming, não tinha inteligência artificial. Então, hoje você trabalha suas capacidades, estuda, é que a gente estava comentando vindo para cá, né? Eu só vou parar de estudar quando não estiver mais aqui, né? E a cada dia, né, a cada momento que se passa, as coisas vão acontecendo de uma forma mais rápida, e se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? E tudo, não é questão profissional apenas, é na qualidade de vida também, entendeu? Aquilo que você consegue proporcionar para sua família, tipo o tempo que você ganha, né, delegando tarefa para a inteligência artificial. Então, trabalhe as suas capacidades, lapide seu talento, alie a sua capacidade cognitiva humana à inteligência artificial, que com certeza vai ter muito ganho de produtividade e qualidade de vida. Excelente. E você, Tamara? Eu acho que eu posso super pegar o gancho do Adiel. Porque eu sempre brinco, a brincadeirinha nossa é que ele não tem uma planta para dar água, né? O mais desocupado. O mais desocupado do Squad. Mas assim, eu tenho 2 filhas, né? Uma de 8, uma de 2, marido, sou advogada, ainda fico inventando de dar minhas aulas, fazer minhas coisas. E se não fosse, talvez, a inteligência artificial, eu não daria conta de fazer tudo o que eu faço. Nem estaria aqui no podcast. Não estaria aqui. Não. É verdade, mas Hoje- sexta-feira, final do Hoje dia. de manhã eu né? fui ao zoológico com a minha filha, foi o último dia de férias dela, entende? Então, assim, talvez a liberdade. Eu acho que ela deixa, não tenho medo, mas eu deixo a liberdade. A liberdade que isso te traz, porque você otimiza o seu tempo. Então, a liberdade é impagável, eu acho que para todo mundo, né? O desejo de todo mundo poder fazer o que quiser com o seu tempo. E embora todos nós sejamos muito ocupados e tenhamos uma rotina muito louca mesmo, se não fosse a inteligência artificial, eu acho que eu já estava doida, já tinha arrancado os cabelos, tudo. E estaria até uma pior mãe, ou pior advogada, ou pior tudo que eu desempenho dentro da minha vida, pior esposa, porque realmente te tira uma carga,
né? E de tarefas automáticas, que talvez seria ideal contratar alguém para fazer isso, seria. Mas já que a inteligência faz, por que eu vou contratar por um preço muito mais barato? São decisões mais espertas, né? Então, é liberdade. É você potencializar as suas habilidades, seus conhecimentos e ter mais liberdade para fazer o que você quer com o seu tempo, que é o seu ativo mais precioso, né? Verdade. Falando em ativos, Falando né? em ativos, Falando em ativos, talvez ele me convença do FII. Qual o seu recado, Ederson? Bom, o meu recado, eu acho que eu puxo o seu gancho também. O tempo é o nosso ativo mais precioso, a gente tem que aproveitar essas tecnologias, esses conhecimentos todos que estão aí disponíveis pra gente. Na nossa juventude, na nossa geração, né? Nós somos umas pessoas um pouquinho mais experientes. Ai, Gostou, falou, né? Horrível, não. Achei horrível essa parte. Não precisava. Não precisava, né? Corta. Mas assim, nós não tínhamos esse mundo conectado que nós temos hoje, esse mundo tecnológico que nós temos hoje. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que nós estamos vivendo para ganhar tempo na nossa vida, para a gente se dedicar às coisas que realmente são importantes. À família, ao trabalho até certo ponto, a aspectos de lazer, sabe? Assim, até, por exemplo, acender a luz e apagar a luz de casa, se a gente quiser, sabe? Assim, é ganhar tempo realmente. Eu gosto muito também de uma frase em relação à tecnologia, em relação ao conhecimento, que eu vi num filme há muitos anos atrás, não vou lembrar o nome do filme, mas ele falava assim, o final do filme era que o conhecimento pertence ao mundo. E o conhecimento está aí, disponível para todos nós, para a gente poder estudar sem parar, né? Eu também sou adepto do pensamento de eu vou continuar estudando e aprendendo durante muito tempo na minha vida ainda. E é pra gente aproveitar isso, porque a gente está disponível, tá ali disponível pra gente a uma tela, a um clique, né? Literalmente a um clique. Gente, foi ótimo, muito obrigado. Obrigada, Esse é o nosso... eu adorei. Esse é o nosso primeiro podcast, né? Teremos outros vindo aí do nosso time Com Squad, certeza. né? Mas espero que vocês tenham gostado. De novo, curtam, compartilham, façam hashtag Squad aí, ajudem a gente a produzir. Tragam questões também, perguntas. O que vocês querem ver O que por vocês aqui. querem ver por Comentário, aqui, pergunta, né? é. Comentários. E é isso, gente. Muito obrigado por todos. Foi ótimo, né? Como sempre, né? Obrigada, Excelente. gratidão. Até mais, gente. Um abraço. Muito bom.